Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. E o tema do vídeo é Introdução ao Estudo de Árvores. Então, gente, esses primeiros vídeos aqui, sobre árvores serão vídeos onde nós vamos estar introduzindo esse importante conceito aí, que vai nos ajudar, em aulas futuras a resolver, problemas interessantes aí que a teoria dos grafos é capaz de abarcar. Tá certo? Assim como nós fizemos no início do estudo lá da teoria dos grafos, que nós falamos o que é um gráfico, o que é um gráfico simples e tal, nós vamos estar fazendo a mesma ideia aqui, dando a terminologia básica, digamos assim, o dicionário, para a gente conseguir prosseguir nesse tema e também desenvolver conceitos. Então essa primeira aula é mais para a gente ter esse norte, o que a gente está trabalhando, tá certo? Então, a definição de árvore é a seguinte, uma árvore é um grafo não orientado, conexo e sem circuito simples. Então eu tenho que verificar três coisinhas para meu gráfico ser uma árvore. Não pode ter orientação, tem que ser conexo, ou seja, não pode ser formado por pedaços, digamos assim, ou seja, vai ser sempre possível ir de um vértice a outro por meio de um caminho. E ele não pode ter circuito simples, ou seja, se eu estou no vértice A, se eu sair desse vértice, eu só posso retornar para esse vértice repetindo uma aresta. Tá certo? E aí, nesse sentido, nós temos esse exemplo aqui que vai nos ajudar a entender essa definição assim. Quais dos grafos a seguir são árvores? Então, tem o grafo F, G, H e I. Então, eu tenho que verificar essas três condições. A questão da orientação, ele não pode ter orientação, a questão da conexidade e a questão da não existência de circuito simples. Então, aqui no grafo F, orientado, não orientado, de cara, vemos que está ok. Não tem orientação nas setas, beleza. Conexidade. Aí a gente tem que verificar o seguinte, dados dois vértices aqui, é sempre possível ir de um para o outro por meio de um caminho, sempre vai existir um caminho que eu consigo chegar de um para o outro? Sim, claramente a gente consegue ver nesse desenho aqui, nos ajudou muito. Circuito simples. Se você olhar bem, é fácil de verificar nesse caso pequeno aqui. Por quê? A aqui é um vértice de grau 1, então se eu saio dele, beleza, não tem como voltar para ele sem repetir essa aresta aqui. C, D, F, G também. No caso de B e E, que são os mais complicados um pouquinho, são vértices que têm um grau maior, então eu posso sair e retornar, você percebe que sempre que eu saio aqui de B, exceto aqui para E, que eu saio, eu caio no cara de grau 1. Então para eu sair desse cara de grau 1 e voltar para B, também vou repetir. A mesma coisa aqui com E. Aí você fala, professor, e B, E, mas a mesma coisa, se eu saio aqui de E e vou para B, ou de B vou para E, digamos assim, eu só posso ir para um outro vértice grau 1 e aí eu não posso mais sair, ou seja, não há um retorno que não seja repetindo arestas. Então, de fato, esse gráfico satisfaz as três condições colocadas. Então, F é uma árvore. Numa prova, como é que você faria isso? Você citaria, olha, observe que o grafo é não orientado, que ele é conexo, ele não tem circuito simples. Logo, ele é uma árvore. Como eu não tenho tanto espaço, vou botar só a conclusão. Tá certo? E não a explicação. Mas é interessante você colocar a explicação quando você estiver estudando. G. Vamos ver. Orientação. Tem ou não? Não. Então tá ok. Ele não pode ter orientação. Conexo. Já ficou um pouquinho mais difícil da gente observar. Então, um gráfico bem embolado. Aí você começa a olhar o seguinte, estando em A, eu posso ir para todos os vértices aqui por meio de um caminho simples. Vamos aqui, Eu posso ir para C, posso ir para D, posso ir para E diretamente. Não precisa ser simples não, um caminho qualquer. Eu vou para C, vou para D, vou para E. Pelo menos em princípio, depois a gente vai ver que sim. Então eu posso ir para C, para D, para E. Posso ir para B se eu vim aqui para C, G e B. Então posso ir de A para B também. Posso ir para F, se eu continuar aqui A, C, G, B, F, e vim para G porque eu passei antes de B. Beleza, então de A eu posso ir para qualquer um. De B. B eu também posso ir para G, posso ir para C, vou poder, se eu vim aqui para A, posso ir para D, posso ir para E. C, posso ir para G, posso ir para A, porque eu já verifiquei esse. Se eu estou aqui em C, venho para A, posso ir para D, posso ir para E, posso vir para G e ir para B. Então assim, se você verificar aqui, de fato você vai perceber que dados dois vértices quaisquer, você vai sempre existir um caminho que os liga, ou seja, a ideia de conexidade. Agora, circuito simples, aí a gente tem que verificar se ao sair de um vértice eu consigo retornar a ele sem repetir arestas. Vamos lá. Estando aqui em A, eu venho para C, venho para G, venho para B, paro em F.
não tem como retornar para A. Estando em A, eu venho para D, não tem como retornar. Estando em A, eu venho para E, não tem como retornar. Estando em B, eu venho para G, C, A, E, também não tem como retornar, né? Então, você vai perceber também que não há circuito simples. Então, nesse caso, G satisfaz as três condições. Ele não tem orientação, ele é conexo e não tem circuito simples. Então, G é uma árvore. Então, vamos agora para o próximo, que é o H. H. Não orientado. Ok. Tranquilo. Né? Conexo. Olha, um gráfico pequeno, né, de cara você vê que, dados dois vértices quaisquer, você consegue ir sempre de um para o outro. Sem circuito simples, aí já complica. Por quê? Eu posso ir de A para B, de B eu vou para D, de D eu vou para C e retorno A sem repetir arestas. Então, H não é uma árvore. Né? Pois contém um circuito simples. Formado por quem? A, B, D, C, A. A, B, D, C, A. As arestas são quem? AB, BD, DC, CA. Então eu consigo sair do vértice A e retornar para o vértice A sem repetir arestas. E isso não pode de acordo com a definição. E o último caso, o grafo I. Olha só. Aí a primeira coisa, ele é orientado? Não. Então tá ok. Ele é conexo? Vamos verificar. De A eu posso ir para B, posso ir para C, mas não posso ir para D. Porque se você observar bem esse grafo, ó, ele é uma componente conexa está sobreposta à outra. Não há um vértice aqui. Tá certo? Nessa interseção, digamos assim, de arestas. Não tem um vértice aqui. Então, você aqui tem a presença de duas componentes conexas disjuntas. Então, nesse caso, necessariamente, esse grafo, né, ele não pode ser uma árvore, porque ele é desconexo. Então, I não é uma árvore, pois é desconexo. Então, assim, a verificação se é árvore ou não ela é muito simples. Né? Dessa definição aqui, quase que imediatamente, os conceitos que a gente viu anteriormente, a gente consegue esse teorema aqui, que é o seguinte, ó. Um grafo não orientado é uma árvore se e somente se houver um caminho simples e único entre quaisquer dois de seus vértices. A grande sacada aqui é o caminho ser único. Porque nesse caso aqui, ó, se eu tirasse a palavra único, esse cara aqui seria árvore, porque eu tenho um caminho entre dois quaisquer, só que o problema é que esse caminho não é único. Por exemplo, eu posso vir de A para D passando por C ou passando por B. Tá vendo? E quando isso ocorre, que eu posso ir por dois caminhos, é porque na verdade eu posso ter um circuito, né? Porque se eu posso ir por um caminho e posso ir por outro, então meio que eu posso ficar circulando ali. Então, essa parte do teorema, ela exclui exatamente a presença de circuitos simples, como exige a definição. Então, você pode voltar verificando esse teorema aqui, e você vai ver que todos eles, claro, obviamente, devem satisfazer. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, existe um caminho simples e único de C para B, de C para A, de C para D, de C para E, de C para G, de C para F, de B para A, de B para D. Ou seja, né, vai ter que satisfazer a condição. Aqui é a mesma coisa. O caminho também que existe é único. Nesse caso aqui, você já vê que, que existe o caminho, mas não é único, e nesse aqui não existe. Né? Então, de A para D, por exemplo, não existe um caminho. Então, nesse caso aí, não vai ser árvore, porque ele é si só si. Ou seja, se a hipótese aqui for verificada, vale a tese. Se a tese aqui for verificada, vale a hipótese, vai ser uma árvore. E se a negação de uma for verificada, a negação da outra vai ser verificada. E vice-versa, né? Coisa lá de lógica. Então, gente, aí vem um conceitozinho que a gente não vai mexer muito com ele, mas às vezes aparece nos livros e aí é interessante a gente estar abordando também, que é o conceito de floresta. Um grafo simples, sem circuito simples e não conexo, é chamado de floresta. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Imagina que eu tenha lá um visor com o número 34, onde tem aqui uns LEDzinhos, né? Esse LED acende, aí a arestazinha acende. Né? Então, observe que há uma desconexão aqui, porque esse pedaço aqui, ó, formado por esse subgrafo aqui, ele não tem
né, conexão com esse. Porém, se você observar bem, este aqui vai ser uma árvore e este aqui também vai ser uma árvore. Ou seja, o grafo formado pelos versos A, B, C, C, D, E e F e as arestas aqui são, né, satisfazem a definição aqui e também o teorema. Né? Então, de fato, eu tenho uma árvore aqui e tenho também esse aqui. Ó. Se eu pegar os versos G, H, I, J e K e as arestas correspondentes que ligam esses vértices, também vou ter uma árvore. Então, a junção dessas duas árvores a gente chama de floresta. A teoria dos grafos tem essas coisas, né? Ela usa muitos vocabulários que são assim, bem, digamos, intuitivos. Né? Pô, se você tem uma árvore, uma junção de árvores, digamos assim, você tem uma floresta. Né? Então é um negócio assim, bem fácil da gente memorizar. Beleza? Próxima aula a gente vai estar voltando com mais alguns conceitos. Nós vamos falar sobre árvores enraizadas, né? Porque boa parte das aplicações que nós vamos ter em teorias gráficas exige que você estabeleça um ponto de partida, digamos assim. E vai ser a raiz dessa árvore. E a partir dessa raiz é que as coisas vão se processar, os algoritmos vão acontecer. Beleza? Então é isso aí, espero ter entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.